Hoje eu dou início à Sexta Macabra e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou contar aqui um caso que deixou o mundo inteiro chocado quando ele aconteceu e eu tenho certeza que vai deixar vocês também. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como eu falei, hoje eu vou dar início ao quadro Sexta Macabra e eu espero muito que vocês gostem, que vocês curtam esse tipo de vídeo que vai vir ao ar toda sexta-feira. Então eu já quero pedir para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nada. Dito isso, vamos pro vídeo. Casey Mary Anthony nasceu em 1986 na Flórida e foi criada lá por seus pais George e Cindy, e ela tinha um irmão chamado Lee. Quando adolescente, Casey gostava muito de ir para festas, de curtir, era o que ela mais gostava. Mas quando ela completou 19 anos, ela acabou engravidando e teve sua primeira filha, Kaylee, que nasceu em agosto de 2005. Até hoje não se sabe quem era o pai biológico da menina. Houve muitas especulações que diziam que era um cara que ela havia conhecido numa festa. Outros diziam que o pai acabou morrendo num acidente de carro. Na época ela estava namorando Jesse Gray e ele amava muito a Kylie, mas fizeram alguns testes na época que comprovaram que ele não era o pai da menina. Quando Casey estava grávida, ela pensava em doar a menina assim que ela nascesse, mas os pais dela, os avós, da menina, tentaram convencê-la de toda forma a ficar com ela, dizendo que eles iriam ajudar a criar, a dar as coisas para a menina. E nessa época ela morava com os pais dela, e os avós diziam que a menina era muito fofa, eles faziam de tudo por ela era muito alegre e trazia muita felicidade para a família toda. Em 2008, os pais de Casey tiveram uma briga muito feia com ela e falaram que ela não estava cumprindo seus papéis de mãe direito, que ela não fazia suas obrigações, que ela não cuidava direito da menina. Então ela ficou muito brava, pegou a Kaylee, juntou todas as suas coisas e no dia 8 de junho ela saiu da casa dos pais dela. A menina na época tinha 2 anos de idade e nesse dia foi a última vez que os avós viram a Kaylee. Depois que a Casey saiu da casa dos pais, eles ligaram todos os dias desde que ela saiu para saber da menina. Porque assim, a menina foi nascida e criada dentro da casa deles e claro que eles se preocupavam com ela. Desde então que elas saíram da casa deles, a Casey nunca mais deixou eles verem a Kaylee. E aí eles ligavam todos os dias para saber se a menina estava bem. E aí a Casey falava que ela estava bem, que estava tudo ótimo, mas ela não podia passar o telefone para Kaylee porque ela estava com a babá e naquele momento não dava para passar o telefone. Então Casey falou para a mãe que contratou uma babá para ajudar a cuidar da Kaylee. E essa babá se chamava Zaneta Gonzalez e que todos chamavam ela de Zene. E assim foi, os pais ligavam todos os dias e ela sempre dava uma desculpa falando que não dava para passar o telefone para Kaylee, que estava sempre ocupada. E só que a Casey, gente, ela tinha um problema com mentiras e os pais dela sabiam disso. Ela mentia sobre tudo e para todo mundo, então tipo assim, era um problema muito grave. E os pais dela sabiam, porém eles não acharam que ela poderia mentir sobre a filha. Quase um mês depois que Casey saiu da casa deles, os pais da Casey receberam uma ligação no dia 3 de julho dizendo que o carro da Casey estava abandonado em uma casa e que eles tinham que ir lá buscar esse carro. E quando eles chegaram lá, eles viram uma coisa muito esquisita. A bolsa da Casey estava dentro do carro, a cadeirinha da Kaylee também estava lá junto com todos os brinquedos dela. Para eles foi bem estranho, mas o que mais chamou a atenção foi o cheiro que vinha do porta-malas do carro. O pai de Casey já havia trabalhado na polícia e ele sabia que aquele cheiro era cheiro de um cadáver. Então eles resolveram abrir o porta-malas, só que assim, eles não encontraram nada. Dentro do porta-malas tinha um monte de saco de lixo com lixo dentro. De quando Casey saiu da casa dos pais, ela foi morar com um namorado que se chamava Tony Lázaro. E como já fazia 31 dias que os pais da Casey não via a Kaylee, eles resolveram ir até a casa desse cara, onde a Casey estava morando com ele. E chegando lá, eles fizeram várias perguntas para Casey e ela não sabia responder direito, ela dava respostas muito vagas e só sabia falar que a Kaylee estava bem e que estava com a babá. Mas a mãe dela estava tão irritada que falou para ela levar ele naquele mesmo instante para ver a neta dela.
porque ela queria conhecer essa suposta babá que nunca deixava ela conversar com a neta dela. Então elas entram no carro e seguem para casa dessa babá. Elas ficam rodando horas e horas em círculo, e aí a Casey fala pra ela: vira nessa rua, vira nessa outra, numa sua nada a ver. E ficavam rodando, gente, rodaram em círculos por horas, até que ela conta pra mãe dela que a babá havia sequestrado a menina e que já fazia um mês que ela não via a Kaylee. Então a mãe dela fica inconformada e começa a questionar ela: como assim você não contou pra mim, pro seu pai, você não contou pra ninguém? E ela disse que não queria contar, que ela não queria preocupar ninguém com esse assunto, que ela queria resolver sozinha, sem envolver a polícia, e que ia resolver, que não precisava da ajuda de ninguém. Então imediatamente a mãe de Casey liga pra polícia e comunica o desaparecimento da neta. Então ela liga e fala que faz 31 dias que ela está desaparecida, e a primeira coisa que o policial pergunta é: como assim faz 31 dias que ela está desaparecida e só agora vocês comunicam a gente? E a mãe de Casey fala para ele que ela só comunicou agora porque ela só ficou sabendo agora, naquele momento, que a babá havia sequestrado a Kaylee. E mais estranho do que a Casey não ter falado para ninguém sobre o desaparecimento da filha foi o comportamento dela nesses 31 dias. Ela disse que estava lidando com aquela situação sozinha, mas na verdade ela estava saindo, ela estava curtindo, ela estava bebendo, ela vivia na noite e fez até uma tatuagem, tipo assim, a mesma vida que ela levava antes de ter a Kaylee. Ela escreveu Bela Vita na tatuagem, que significa Bela Vida. E o tatuador disse que nesse dia ela estava super bem e feliz. Os amigos de farra dela disseram que em momento nenhum ela falou sobre o desaparecimento da filha, que ela não pareceu triste e nem preocupada. Ela estava super normal, a Casey de sempre. E só de pensar que uma mãe com uma filha desaparecida, tudo isso era uma coisa muito estranha e inacreditável, gente, de pensar que a filha estava desaparecida e a mãe nem aí, curtindo a vida, não fala pra ninguém. Alguma coisa de errado tinha nisso aí. E quando os pais de Casey descobriram tudo isso, eles fizeram tudo o que eles podiam e não podiam para ajudar. O caso já estava na mídia, passando na TV e também estampando capas de jornais. Eles usavam camisetas com a foto da menina e tudo que eles puderam fazer para encontrar a Kaylee, eles fizeram. A polícia não estava achando nada que pudesse ajudar. Então no dia 16 de julho eles prenderam a Casey. Então a polícia começou a fazer muitas perguntas, interrogando ela. Ela disse que trabalhava na Universal Studios. Eles pediram então para ela levar eles até lá no local de trabalho dela, para eles darem uma olhada. E eles chegaram lá e mais uma vez elas fizeram eles ficar rodando em círculo, para depois chegar e falar que não trabalhava mais lá, que havia sido demitida já tinha uns 2 anos. Então mais uma mentira de Casey. Então chegou a hora da polícia ir atrás dessa tal babá, essa Zene, que a Casey disse que havia contratado. Gente, ela não tinha nada dessa mulher, ela não tinha endereço, ela não tinha telefone, ela não sabia onde essa mulher morava. E você que é mãe, como que você contrata uma pessoa para cuidar do seu filho e você não pega nem o telefone dessa pessoa? Esquisito? Óbvio. Então a polícia descobre que é mais uma mentira contada por Casey, até chegar a uma tal de Zene, que foi o nome que a Casey deu para a polícia, né, da suposta babá, mas a mulher que eles encontraram não tinha nada a ver com o caso. E quando a polícia viu que a principal suspeita não existia, que era essa tal de Zene, tudo apontava para Casey. As buscas por Kaylee não parou nem por um segundo. Familiares e amigos se moviam em busca da menina. E como o caso já estava bastante conhecido no mundo inteiro, todo mundo de fora também ficavam atentos para ver se encontrava a Kaylee. E a família não parou de procurar ela, até que no dia 11 de dezembro de 2008, um homem que caminhava próximo à casa dos Anthony, ele viu um saco preto e ele achou estranho aquele saco estar lá, então ele resolveu cutucar com um pedaço de graveto e de dentro saiu um crânio. Ele imediatamente liga para a polícia e assim que as autoridades chegam no local, né, eles já pegam esse saco com o crânio e tinha o resto, né, vários ossos lá dentro. E aí depois de alguns exames feitos, eles comprovam que eram os restos de Kaylee.
Bom, ela sumiu em junho e só foi encontrada em dezembro. Ela estava dentro de um saco plástico, numa floresta, tomando sol e chuva, no meio do mato, e ela já estava num estado avançado de decomposição, o que tornou impossível descobrir a causa da morte, que foi frustrante para os policiais, porque o caso ficou mais difícil do que antes. Como a babá não existia e Casey era a principal suspeita, a polícia começou a investigar tudo sobre ela. E eles encontraram umas pesquisas que ela fez no computador dela de como sufocar uma pessoa. Ela abriu alguns links sobre esse assunto e um deles ensinava a sufocar com veneno, colocando dentro de um saco plástico e colocando a cabeça da pessoa dentro. E tipo assim, muito estranho, né? Porque foi justamente dentro de um saco plástico que encontraram a Kaylee. No crânio dela foi achada uma fita isolante que ia da boca e do nariz até a parte de trás da cabeça. Mesmo estando num estado de decomposição avançado, dava para ver claramente que era uma fita isolante. E por causa dessa fita isolante, a causa da morte poderia ter sido um homicídio. Mas como estava muito avançada a decomposição do corpo, não tinha como dar a certeza. E no final da causa, eles deram como oficial a causa da morte como inconclusa. Depois de 6 meses que encontraram a menina, o avô dela, George, tentou cometer suicídio, mas graças a Deus ele não conseguiu. Ele disse que se sentia muito culpado por não ter conseguido proteger a neta dele e que era uma dor muito grande de perder ela. Bem nessa época ele também acabou perdendo o emprego e ele não conseguia encontrar outro. E também as pessoas começaram a julgar ele e a mulher dele, né, os avós de Kaylee, que eles poderiam estar envolvidos no caso. O caso ficou muito conhecido nos Estados Unidos e até chegaram a comparar a cobertura do caso com o J. Simpson. O julgamento começou no dia 9 de maio de 2011 e faltava pessoas para compor o júri. Porque para quem não sabe, para você poder ser jurado, você não pode ter conhecimento do caso. E naquela altura era muito difícil encontrar alguém que não sabia do que tinha acontecido com a Kaylee. No fim, eles acharam 7 mulheres e 5 homens, e as alegações diziam que Casey queria se livrar de seus deveres como mãe, e a teoria dizia que ela teria usado clorofórmio para anestesiar a Kaylee, depois vedou ela com uma fita isolante para sufocar ela. Depois a mãe teria enrolado a menina em um cobertor e deixado alguns dias no porta-mala do carro, antes de pôr em um saco e jogar próximo à casa de seus pais. Foram usados de uma equipe 50 investigadores nesse caso e encontraram mais de 400 pistas no local onde a Kaylee foi encontrada. A promotoria não conseguiu provas que ligassem a Casey ao crime. O promotor admitiu depois que as acusações eram circunstanciais e que não haviam provas suficientes que explicassem a morte de Kaylee, já que quando o corpo dela foi encontrado, ele já estava num estado bem avançado de decomposição. A defesa de Casey alegou que a menina havia se afogado acidentalmente na piscina da família no dia 16 de junho de 2008 e que o pai George deu um fim no corpo. Depois de 10 horas deliberando, eles decidiram que a Casey não era culpada. Gente, eu sei, é difícil de aceitar uma coisa dessa. Eu também, quando pesquisei sobre esse caso, eu também fiquei inconformada. A palavra é essa, inconformada. Depois de tudo, com todas as provas que eles tinham visto, entendeu? Ela não ter sido condenada pela morte da Kaylee. Ela foi inocentada de 3 acusações que tinham contra ela, que era homicídio em primeiro grau, abuso infantil e homicídio culposo. A Casey não deu depoimento nesse dia e no dia 5 de julho de 2011 ela pegou 4 anos de prisão por ter mentido para a polícia. Se ela tivesse sido condenada pelo homicídio premeditado da filha dela, ela teria pego prisão perpétua e até pena de morte. E como muita gente acompanhava o caso, o veredito deixou muita gente indignada e muito brava, porque ninguém aceitava e os fatos eram bem convincentes, sabe? Tipo, a fita isolante, ela ter feito uma tatuagem, ela ficar indo em festas, ela não ter comentado com ninguém o desaparecimento da filha, e ninguém via esses fatos. Então tudo isso deixou as pessoas enfurecidas, o caso chocou os Estados Unidos e muitas pessoas queriam acompanhar de perto o julgamento, que chegaram a acampar na porta do tribunal para conseguir assistir de perto. Muitas programações de TV foram revistas para poder dar lugar às notícias do caso. Muitos jornais não esperavam esse final do caso, né, que acabou dando manchetes no dia seguinte.
As pessoas que acreditavam que Casey é inocente tiveram várias teorias que dizia que o pai dela abusava dela quando ela era criança, mas não existe nenhuma evidência que isso seja verdade. A defesa defendia que Kaylee se afogou na piscina da família e George, numa entrevista, disse que o advogado da filha foi falar com ele. O advogado pediu para ele assumir a morte da neta e ele disse que nunca falaria isso porque ele não teve nada a ver com esse caso e que ele jamais faria uma coisa dessas. Ele também disse que se não foi a Casey que matou a própria filha, ela sabe exatamente tudo o que aconteceu com ela. Na mesma entrevista, ele conta que não só perdeu a neta naquele dia, como também perdeu a filha. Desde tudo que aconteceu, ele não fala mais com a filha, ele cortou todas as relações com ela. A mãe Cindy não consegue acreditar que a filha teria feito uma coisa dessas. Ela se afastou só da Casey, mas não perdeu todo o contato com ela. O irmão de Casey, o Lee, acabou se casando, também cortou todas as relações com a irmã e ele teve um filho, que foi a melhor coisa que podia acontecer na família dos Anthony. Hoje a Casey é livre e trabalha para um detetive particular que procura casos na internet e presta outros serviços também. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não foi fácil achar todos os fatos desse caso, é um caso bem complexo. E por isso que eu quero pedir para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal se vocês realmente tiverem gostado desse vídeo. Beijo e até a próxima!